Oi, oi, aluno da segunda série. Eu vou exemplificar a produção de uma resenha de forma oral, mas eu vou explicar primeiro as partes de uma resenha crítica. Para fazer uma resenha, você pode fazer resenha de livro, de filme, de um evento científico, cultural, artístico. Porém, eu vou dar um exemplo de livro. A resenha de livro, ela contém 4 partes. Não tem uma camisa de força, uma regra totalmente permanente. Pode ter algumas variações, mas normalmente essas 4 partes precisam ser realizadas. Na primeira parte tem um parágrafo descritivo sobre a resenha, que vai conter o nome do livro, o nome do autor, a edição, a editora, o local da publicação, a data da publicação, o ano, né? A quantidade de páginas e o formato do livro. Essa primeira parte segue uma regrinha da ABNT. Eu vou deixar depois um modelo para você poder fazer e seguir essa regrinha. O segundo parágrafo é sobre o autor. Você deve fazer uma pesquisa, data de nascimento, de morte, caso já seja morto, outra profissão que o escritor tenha tido, outros livros que ele publicou, se o livro ou livros dele transformaram-se em filme, em minissérie, em seriado, em qualquer outra manifestação artística representativa. Aí depois que se fala do autor, vem o terceiro parágrafo, que é o resumo. Por isso que resenha é diferente de resumo, ela tem mais detalhes, ela tem mais partes, ela é constituída de mais partes. Aí vem o resumo do livro. Aí o resumo você pode fazer de 2 formas, bem detalhista, dependendo do que o professor pediu, ou mais ou menos assim para incentivar uma leitura, deixando no ar o final, deixando no ar alguma coisa que incentive, que motive a pessoa que vai ler essa resenha a procurar o livro e também ler, certo? E o último parágrafo é a crítica, por isso que a gente fala resenha crítica. Aí você vai fazer uma crítica do livro, falando da linguagem, falando se é difícil, para que idade seria interessante a leitura desse livro, o estilo do autor, se o livro passa uma mensagem de vida legal, se dá para tirar exemplos de vida, etc. Certo? É isso. Então, vamos para a parte descritiva da resenha. Gustave Flaubert é o autor do livro. O nome do livro é Madame Bovary. Ele tem 325 páginas. A editora é LPM Editores. Foi publicado em 2003 em São Paulo. O formato do livro 14 por 21. O título, eu não falei da primeira vez, o título não é obrigatório numa resenha, mas se for colocar título, é importante colocar um título diferente do nome do livro. O livro é Madame Bovary, então deve-se colocar um outro nome que chame atenção para o assunto, para o tema do livro, certo? Agora, o segundo parágrafo é falar sobre o autor. Vamos lá. Flaubert, ou Gustave Flaubert, é um escritor francês que nasceu em 12 de dezembro de 1821. Já com 16 anos de idade, ou ainda, melhor dizendo, com 16 anos de idade, ele escreveu seu primeiro livro, que na verdade é um livro autobiográfico, o nome Memórias de um Louco.
Ele fez direito, na verdade ele acabou não concluindo, por problemas de saúde. E aí ele passou a se dedicar inteiramente à literatura. E o grande sucesso desse autor é o livro Madame Bovary, publicado em 1857. E ele foi processado por imoralidade por publicar esse livro. E com essa obra, ele acabou sendo imortalizado na literatura mundial, não só francesa, que é a naturalidade dele. E ele faleceu no dia 8 de maio de 1880. E com essa obra ele inaugurou, essa obra é precursora do realismo. Apesar dela ter alguns pontos românticos, ela é precursora do realismo francês, por causa da objetividade, do antirromantismo, da análise psicológica e crítica sociopolítica contidas na obra. Agora vamos para a terceira parte, o terceiro parágrafo, que é o resumo. O livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, narra a história de Emma, uma mulher romântica, uma burguesa da França, que sonha em viver uma grande história de amor. E logo no início da história é narrado que ela se casa com um médico. Eles têm uma vida bem-sucedida, porque ela já tinha uma certa posição, uma vida boa do pai, e aí ela se casa com um homem também bem-sucedido. Eles têm uma filhinha muito bonita, mas mesmo assim ela não é feliz. Ela acha a vida dela junto desse homem entediante. Ela acha que o marido não é uma pessoa muito interessante. E aí, num belo dia, eles são convidados para um baile e ela vê uma outra vida, uma sociedade toda animada, pessoas bem-sucedidas, um ambiente chique, legal, interessante, divertido. E aí ela faz algo não aceito para a época, porque o livro, né, ele foi feito no século XVIII, 1857, e aí ela passa a cometer adultério. E aí várias coisas vão acontecendo, e para saber quem está certo, quem está errado, se ela foi uma mulher pervertida ou se ela foi apenas uma mulher que deu voz a seus desejos e instintos e buscou a felicidade, é só lendo o livro para saber. É isso. Agora vamos para a quarta parte, quarto parágrafo, que é a crítica. Por isso que esse texto é chamado resenha crítica. Esse livro, ele trafega entre o romantismo e o realismo. Ele é precursor do realismo, porque traz algumas características antirromânticas, né? E aí, essa personagem, por trazer o adultério, né? Esse livro foi processado antes da publicação, né? Eles enfrentaram um processo. E aí o Gustave Flaubert enfrentou a Suprema Corte em pleno século XIX, porque ele foi acusado de ferir a moral, porque o romance seria abusivo e sem escrúpulos. E aí a obra é o ponto de partida para o realismo, é uma vanguarda literária, ou seja, uma inovação na literatura até então, porque havia adultério, mas não publicado, né, numa obra literária, para o público todo assim. E aí ele, no Ministério Público, o autor, ele teve que dizer que não aprovava o comportamento da personagem dele, da Emma, que condenava. Aí ele, né, e o editor, né,
do livro foram absolvidos, mas mesmo assim ele ficou sendo chamado de imoral. Mas como toda polêmica, isso causou até sucesso para ele e o livro acabou vendendo muito. A linguagem não é difícil, é uma linguagem fácil, é um livro fluido, é gostoso de ler. É um romance, né? Ele tem bastante complexidade narrativa, tem bastante páginas, mas prende tanta atenção que acaba sendo uma leitura gostosa. E esse assunto, né, é um assunto atual, passa uma mensagem de vida que realmente, infelizmente, né, o adultério, ele sempre existiu, né, desde tempos remotos até hoje, e realmente é uma leitura que vale muito, muito a pena. É um livro que realmente prende atenção. Esse livro teve várias traduções, teve vários filmes publicados, né? Diversas atrizes interpretaram esse papel e vale muito a pena a leitura desse livro. É indicado para alunos de segunda série do ensino médio, terceira série, mas também até de primeira. Não se vê muito problema nisso. É um livro super importante tanto na França como na literatura mundial. É isso, o exemplo de resenha, então, que eu dei aqui para você, aluno da segunda série do ensino médio, foi Madame Bovary de Gustave Flaubert. Até a próxima aula.